Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica sobre administração pública para você se preparando aí para a Receita Federal do Brasil. É para lembrar o seguinte, a gente sempre fala de três modelos teóricos de administração pública, o patrimonialismo, a burocracia e o gerencialismo. Pois bem, a gente precisa pensar em um assunto que é muito cobrado em questões de prova, que é o aparecimento desses modelos na nossa administração pública. E a gente sabe que quando a gente olha para a nossa administração pública, a gente teve três grandes reformas. Uma reforma na década de 30, uma reforma na década de 60 e uma reforma na década de 90. A reforma da década de 30 foi uma reforma marcada pelo DASP, pelo Departamento de Administração do Serviço Público, que introduziu ali um modelo burocrático. Então a gente tem esse marco, a gente pode dizer, antes da década de 30, a nossa administração pública era predominantemente patrimonialista. Depois da reforma da década de 30, que é feita durante o governo de Getúlio Vargas por meio do DASP, aprofundada por meio do DASP, a gente tem a introdução do modelo burocrático de administração pública no país, né? Depois, mais adiante, a gente vai ter a reforma da década de 60, marcada pelo Decreto-Lei número 200 de 1967, durante o governo militar. Essa reforma, ela não tem uma característica tão forte, nem burocrática, nem gerencial. Ela reafirma alguns princípios burocráticos e ela introduz alguns aspectos gerenciais. A gente vai falar sobre isso em aulas específicas e em dicas específicas. Então a reforma da década de 60, ela reafirma princípios burocráticos e introduz alguns aspectos gerenciais, como a ideia de flexibilidade e descentralização. E, finalmente, a nossa terceira reforma na década de 90, já durante o governo Fernando Henrique, marcada pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que é publicado em 1995, essa já é uma reforma essencialmente gerencial. Ok? E a partir daí a gente tem nitidamente três modelos convivendo na nossa administração pública, né? Então a gente tem três grandes reformas, mas a gente não pode associar cada um dos modelos teóricos a uma dessas reformas. Pelo contrário. Então, de novo, eu tenho um modelo patrimonialista sobrevivendo muito marcadamente até a década de 30 e a partir da década de 30, com Getúlio Vargas por meio do DASP, eu tenho uma reforma burocrática que introduz uma burocracia weberiana no país, embora com falhas, mas uma burocracia weberiana no país. Depois, na década de 60, eu tenho o Decreto-Lei 200, que reafirma princípios burocráticos e introduz alguns aspectos gerenciais para tentar romper com a rigidez burocrática. E, finalmente, na década de 90, aí sim a gente tem uma reforma de caráter gerencial, muito inspirada nos modelos que vinham importados, né, da Inglaterra e dos Estados Unidos, de aplicação da nova gestão pública e da sua lógica de controle por resultados e de uma preocupação com a entrega de resultados. Então é sempre importante a gente lembrar dessas três grandes reformas, das características dessas três grandes reformas. Esse é um ponto que a gente vai explorar muito nos nossos cursos e nas nossas aulas e nas nossas dicas, e é um ponto que está sempre presente em provas, exatamente pela importância que tem para a gente compreender a evolução da administração pública no país, ok? Então, beleza, pessoal? Ótimos estudos para vocês, a gente se vê na próxima dica.